Eu vou tratar de um assunto mais controverso. Deixa eu ler com você um texto da Bíblia, 2 Timóteo 3. Deixa eu ler do verso 13 até o verso 17. O texto fala assim: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo, ou em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus, no sentido aqui indefinido, não homem masculino, mas toda a criação de Deus, no caso aqui ele se refere a Timóteo como obreiro, mas a aplicação pode ser genérica, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A gente vive hoje daquilo que o Francis Schaeffer chamou de o grande abismo. É uma dicotomia que as pessoas criaram no universo dos valores e da cosmologia, em que os valores, a fé e o significado do mundo superior está entre um abismo contra a ciência, os fatos e a matéria. Esse dualismo cartesiano, quando eu me refiro a cartesiano, eu estou me referindo ao René Descartes, que é um dos pais do método científico. Há uma diferença muito grande, irmãos, da argumentação bíblica e da argumentação do método científico. Analisar uma questão cientificamente é usar critérios racionais e laboratoriais. Esse método é novo porque ele nasce do empirismo, ele nasce do raciocínio. Ele é produto inicialmente da teologia cessacionista da Reforma, depois essa teologia cessacionista da Reforma produziu o antissobrenaturalismo, a ideia de que os milagres não acontecem mais. E ele produziu, então, a ideia de que tudo que acontece no mundo acontece no âmbito da natureza, ou naturalismo, e no âmbito da matéria, ou materialismo. Essas duas vertentes controlam o pensamento moderno. Então, os cristãos têm que ter muito cuidado quando eles manipulam as ciências humanas, porque os métodos delas, as bases dos métodos, é o naturalismo, que inclui, por exemplo, a teoria da evolução. Muitos dos irmãos aqui são formados em pedagogia. Embora o curso seja muito legal em muitas questões, mas o crente tem que ter a sabedoria de filtrar aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. Como esse negócio está público, eu não vou dizer coisas aqui mais profundas, para evitar os debates desnecessários. Mas os cristãos têm que filtrar a verdade da mentira. Então, de um lado, nós temos esse comportamento infantil, com explicações puramente biológicas e psicológicas, de comportamentos que têm elementos espirituais. Do outro, a gente vive uma outra vertente, que é o sobrenaturalismo ingênuo, desprovido de qualquer discernimento bíblico e teológico, desprovido do conhecimento da criação de Deus, inclusive a neurobiologia, que é uma ciência que fortalece muitas escrituras na questão do criacionismo, e acaba atribuindo comportamentos médicos disfuncionais da criança a demônios. A gente precisa hoje usar a base da doutrina da revelação geral, que são as escrituras. A revelação geral, que nasce no universo, que nasce na observação, que é a graça comum da ciência, da psicologia, da psiquiatria, da neuropedagogia, da neuropsiquiatria. Tem um monte de neuros aí que é difícil até de falar, que são muitas. Esse pessoal atua na área da observação. Então, eles vão afirmar uma coisa hoje porque descobriu aquilo agora no século XXI. Mas amanhã, no século 22, nós estávamos completamente errados, aquilo não tinha nada a ver, agora mudou, não é mais isso. Houve um tempo que comer carne de porco era a coisa mais perigosa do mundo. Agora os médicos, você vai lá, não, você precisa comer carne de porco. Porque a ciência muda o tempo todo. Estou dando aqui um exemplo básico. Mas a gente precisa entender que a verdade de Deus, ela só é verdade porque ela é de Deus. Não importa se ela está na Bíblia, se ela está na ciência ou se ela está na natureza. Se ela é verdade, ela é de Deus.
E há na ciência muita coisa de Deus no sentido de ser verdade, como também muita coisa que é verdade. Então, quando a gente interpreta corretamente a ciência, ela vai ser muito útil para a gente. A minha tese central hoje é mostrar para os irmãos do Ministério Infantil que a gente exerce aqui um tríplice ministério. Primeiro, eu vou usar as expressões bíblicas. A gente trabalha no ministério profético. Nós somos atalaias. Nós somos gente que está olhando. Nós somos guardiões das almas das nossas crianças. Segundo, nós somos sacerdotes. Ou seja, a nossa intercessão, a nossa cobertura espiritual sobre as crianças é algo muito poderoso. Às vezes o diabo quebra em casa o princípio da autoridade. No reino espiritual, irmãos, funciona do mesmo jeito que acontece no regime militar. Tanto os demônios como os anjos operam com base em autarquias, em disciplinas, e todos eles obedecem essas autoridades em diversas áreas. Então, a ação de Satanás está sempre condicionada a uma autoridade dada a ele. E, normalmente, os pais vivem dando brechas e o diabo rouba dos pais a autoridade. Como pastor, eu posso dizer aqui, a única coisa que os pais crentes não têm sobre os filhos é autoridade. E como pastor, eu infelizmente tenho que dizer, quem comanda a maioria dos filhos cristãos é Satanás. E como Deus é muito sábio nesse processo, Deus aceita que essa autoridade seja transmutada. Às vezes o pai não tem uma vida de testemunho para impedir a ação de Satanás. O diabo não vai tocar em filho de ninguém se ele primeiro não quebrar a autoridade paterna. E às vezes, como os pais vivem quebrando a regra, eu já falei aqui, né, e repito, o maior problema das crianças são os pais. Como pastor, é a turma que eu mais tenho problema. Os filhos são maravilhosos, mas os pais, infelizmente, têm dificuldade de entender o evangelho. Então, o pai erra, só que Deus aceita transmutar essa autoridade para outras pessoas que exercem sobre elas influência. Às vezes é o pastor, por causa da autoridade pastoral, o diabo não toca o filho. Ou por causa da autoridade do professor da criança, o diabo não toca o filho. Veja o poder de intercessão que uma professora da IBD, uma professora de sala, que alguém que lida com o ministério infantil tem sobre uma criança. Existem aqui na igreja crianças que têm mais temor de Deus, ouvindo a aula daquela professora ou do professor, do que do pai e da mãe. Porque eles veem naqueles professores um reconhecimento de um comportamento que produz neles temor de Deus. Então, é o processo de sacerdócio que nós fazemos com o ministério infantil. Uma coisa que a gente precisa entender, irmãos, já disseram aqui para vocês, com certeza, 1 milhão de vezes hoje. Vocês não são cuidadores de criança, vocês não são, teoricamente, professores de criança, embora a natureza cuida e ensina. Vocês são pastores de criança. Vocês estão aqui para pastorear o coração das crianças. O que eu faço com todo mundo, vocês fazem com a turma das crianças. É um grupo da igreja que mais precisa ser pastoreados. E terceiro é o ministério do rei. Como a gente faz isso? A gente faz isso sendo mordomo espiritual, na formação espiritual das nossas crianças. Esses 3 ofícios mostram para a gente que o nosso trabalho é estritamente espiritual. Então a gente não tem nenhuma responsabilidade biológica, médica, jurídica, social ou mesmo psicológica ou psiquiatra sobre nossas crianças. Deus nos deu e só deu a nós a autoridade espiritual. Então, o que diz respeito à alma das nossas crianças, nós seremos cobrados por Deus e seremos punidos se a gente não falar a verdade. E tão sério que é isso. Esse poder não parte para outras questões que muita gente está tentando entrar e tem dado problema. Então nós precisamos olhar para a criança de forma completa para entender isso. Primeiro vamos entender por que o professor é atalaia.
Então nós não estamos lá para cuidar ou recrear. O reino de Deus, quem cuida de uma criança é uma atalaia, uma sentinela. E a nossa missão, então, é olhar para as Escrituras e ver como isto funciona. Ezequiel 3, 17 a 21, o texto mostra perfeitamente. Um dos textos fala assim: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Um atalaia era um guardião, era um militar posicionado em muros ou torres para detectar as ameaças antes que elas chegassem. E era a responsabilidade dele avisar o povo para ficarem vigilantes. Esta questão mostra para a gente que o professor de criança é uma atalaia. Primeiro porque ele vai detectar ameaças espirituais invisíveis aos pais. E como pai, a gente comete o erro. O fato da gente estar com a criança o tempo todo, e como a gente tem que dar atenção a muita coisa, dificilmente a gente tem a capacidade de detectar as ameaças que estão chegando próximo dos nossos filhos. Eu tenho dito aqui, e quando eu falo isso eu até faço um coro. Repita comigo: a única pessoa no mundo que o pai não conhece é o filho. E os pais cometem o absurdo de acharem que conhecem os filhos. E eu poderia contar aqui 1 bilhão de histórias das mais tristes do mundo, mostrando como os pais são tolos nesta questão de acreditar: não, eu conheço meu filho não é assim. Primeiro que isso é uma idolatria, porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, e tem uma verdade sobre mim e sobre seu filho que não muda: nós somos essencialmente maus, não há bondade original em nós. Das várias vezes que eu tive que confrontar pais em um comportamento de filho, em que uma das mães ergueu a voz e falou assim: pastor, a minha filha nunca fez isso, ela jamais seria capaz de fazer isso. Graças a Deus que aqui tem câmera. Aí eu já tinha preparado o vídeo, eu disse: olha para mim aqui, quem é essa pessoa que está aqui? Não, pastor, alguém mandou ela fazer. Para os irmãos verem, nem o pai vendo, a mãe vendo a filha fazer o que fez, ela acredita. Isso é idolatria. Essa mãe vai destruir essa criança. Então veja, mas os professores, normalmente, porque estão com as crianças e trabalham com isso, é uma tendência deles identificar as ameaças antes mesmo dos pais. E aí é importante o trabalho do professor de discernir as raízes desses problemas. Segundo o vigia, ou atalaia, vigia, ou quem trabalha no Ministério Infantil, vigia as portas de entrada da alma. Você está constantemente vendo o que as crianças estão ouvindo, o que elas falam, como elas se comportam, como é a imaginação dela. Esse tato, esse discernimento é muito importante para ajudar as crianças. Então ele avisa e ele age como autoridade delegada. Ele age no lugar de Cristo. Então, nós, professores, como pastores, nós agimos para ajudar as crianças como Jesus vai ajudá-las ou orientá-las no caminho da fé. Uma pesquisa importante mostrando a estratégia da infância. O Barna-Grouper, que é um dos maiores institutos do mundo de pesquisa, confirma essa teoria na chamada teoria Janela 414. Esse estudo diz que cerca de 85% de todas as pessoas que aceitaram a Cristo o fizeram dos 4 aos 14 anos de idade. Então, qual é o momento em que as crianças vão fazer a decisão por Jesus? É dos 4 aos 14 anos. Historicamente falando, as crianças que passaram na igreja até os 15 anos e não tiveram a conversão real, normalmente quando crescem, elas se tornam os inimigos mais audaciosos da fé cristã. E nós não temos relato de conversão dessas pessoas depois que vieram. Nós temos conversão de inimigos da fé, de gente, de filósofo, de ateu, de cético, de cientista, de gente famosa, de bruxaria, gente de todas as áreas que se opõe a Deus, que se converte e ama a Deus, mas elas nunca foram crentes na infância. Não há registro de gente que passou até os 15 anos na igreja, depois se tornou inimiga da igreja e que tenha voltado para a fé outra vez. Deve haver, porque toda regra tem uma exceção. Porque elas se tornaram imunes
ao Evangelho de Jesus. Então, o nosso trabalho é um trabalho com urgência. Ninguém pode vir para a sala de aula, irmão, sem se preparar, sem orar, sem jejuar, sem estar consciente de que a unção de Deus está sobre você. Porque se você falhar no seu ministério, nós seremos responsabilizados pela perda dessas almas. E nós somos os atalaias. Após essa fase, a permeabilidade espiritual cai drasticamente. Você pega essas megas igrejas, normalmente trabalha com dopamina, é chamada a igreja dopamina por causa do apelo visual que elas fazem e elas atraem. Mais de 80% das pessoas dessas igrejas, crianças de 8 e jovens até 25 anos. Essa fase está se convertendo muito. Há uma queda de pessoas acima de 30 a 50 anos que estão saindo da igreja e chegando uma garotada nova. Essa garotada nova é fruto do trabalho do Ministério Infantil dos nossos pais, entendeu? Por isso que eles estão reacendendo, procurando e crescendo. Mas se a gente não trabalhar isso cai drasticamente. Esses pesquisadores mostraram o desenvolvimento moral e apontam que as fundações da cosmovisão de uma criança estarão sendo formadas até 9 anos. Ou seja, o que você ensina uma criança até 9 anos vai determinar o que ela vai crer e o que ela vai ser depois disso. Os regimes totalitários sabem muito bem disso. Eu já expliquei isso para os irmãos. Então vamos lá, a primeira parte, a palavra, a mente e a neurobiologia. O texto de 2 Timóteo 3:15 mostra para a gente uma batalha. Mas antes de entender essa batalha, vamos mostrar a nossa maior arma e como ela impacta no desenvolvimento biológico da criança. O texto base, vou pegar um dos textos aí, o texto fala assim, e que desde a infância, Paulo usa a expressão apoblefos, o termo blefos aqui, é uma expressão que se refere desde o tempo em que aquela criança tem a capacidade de ser ensinada de alguma forma. Esse blefos é um texto que pode ser usado para uma criança que ainda está no ventre da mãe. A ciência mostrou, pela prosópia, que uma criança na 25ª semana gestacional, ela sente tudo o que a mãe sente. Se a mãe ouvir música, ela ouve música. Então, a ciência provou isso, que as crianças no ventre já podem desenvolver as primeiras sensações da sua neurobiologia. As suas primeiras sinapses de autoconhecimento são forjadas nela. Então, Paulo está dizendo aqui que isso é possível fazer, inclusive desde o ventre. E nós temos prova bíblica disso, o fato de Jesus e João Batista, na 25ª semana, exatamente o texto diz, no 6º mês, Maria e Isabel se encontram, a criança pula de alegria no ventre dela. Há 2000 anos atrás, o próprio Deus mostrando que a neurobiologia ia descobrir hoje. Então, uma mãe que lê as escrituras para uma criança, que ouve louvor, e que desde na barriga ora para a criança, já começa a criar as sinapses neurais, porque tudo que a gente faz é um caminho neural, é uma sinapse. Por isso o nosso cérebro tem a neuroplasticidade, era como se ele fosse plástico, ele é móvel, ele pode ser moldado o tempo todo. Essa é uma força elétrica que temos para agir e para sentir. Então esses sentimentos são criados desde pequeno. De 0 a 2 tempos, ocorre as primeiras 700 conexões neurais no cérebro da criança. De 0 a 3 anos, acontece o desenvolvimento do seu sistema límbico. As suas emoções estão sendo fortalecidas. E veja, Paulo está teologicamente consciente de que a exposição dessas crianças às escrituras durante essas janelas críticas, que são chamadas pela neurologia, tem a capacidade de moldar os caminhos neurais da criança. Então, qual é a nossa arma para ensinar as nossas crianças? É sempre a palavra de Deus. Então, embora as crianças podem fazer muitas coisas no Ministério Infantil, elas podem brincar, elas podem ver televisão, porque talvez o tempo é muito longo, mas escute uma coisa, o único momento em que as nossas crianças serão expostas a algo que poderão ajudá-las
a ser pessoas que realmente serão úteis, tanto à sociedade, quanto à igreja, quanto à família, é na hora em que a gente está ensinando para ela as Escrituras. Eu posso contar uma historinha muito bonita para a criança. A historinha pode ser legal, pode ser importante, a historinha pode ser emocional, pode ser impactante. Mas vai entrar e ela não terá nenhum efeito neural na criança. Por quê? Porque essas historinhas é só um efeito emocional. Elas são boas e elas devem ser usadas. Mas a gente tem que estar ciente, a única coisa que tem o poder de formar caminhos neurais na mente de uma criança são as Escrituras. Por quê? Porque elas são as palavras inspiradas por Deus. As historinhas não têm essa unção, ok? Então, por isso, a gente lê versículo com as crianças, a gente decora, não é isso? A gente acha, né? Por quê? Porque só a palavra de Deus tem esse poder de prover. Por isso que a gente canta os textos das Escrituras, por isso as nossas músicas são cheias de textos bíblicos, com as expressões bíblicas, e por isso a gente prega e a gente ensina a Bíblia para as crianças, porque é isso que pode fazer mudar a vida dela. Depois o Paulo usa a expressão que sabes, no termo grego oidias. Aqui é saber por intuição, por percepção imediata. É um conhecimento que é passado de forma íntima, ou seja, a fé da mãe é transmitida à criança na forma em que a mãe vive o seu cristianismo. A criança é atraída a desenvolver a mesma capacidade. E veja aqui, o nosso sistema límbico, que são o sistema das emoções, ele é um computador teológico primário, porque ele processa a emoção e a resposta ao sagrado antes do nosso córtex. Uma questão que fica aqui atrás da tela, é chamado CPF, é córtex pré-frontal. É onde está o nosso sistema de comando executivo do corpo. É ele que coordena, ele é o crivo de julgamento. Mas as Escrituras atingem exatamente aqueles primeiros sentimentos que promove com que a ocitocina, que é o hormônio que promove o aprendizado e o vínculo, faz com que o sistema racional pense com mais agilidade. Tanto é que quando a pesquisa foi feita, crianças que têm o hábito de ouvir a Bíblia, de ler a Bíblia, de orar e de cantar hinos cristãos, tem a sua sinapse no seu sistema pré-córtex muito mais fortalecido, mais resistente do que uma criança que não foi criada. Vocês já perceberam que você pega uma criança, por exemplo, de 8 anos de idade, que ela foi criada num ambiente onde os pais são piedosos, que foi criada na igreja, são pais que estão presentes em todos os cultos. Eu não estou aqui me referindo, irmãos, a uma criança que vem só ao domingo à noite. Vou dizer uma coisa para vocês aqui, ó. É humanamente impossível acontecer qualquer coisa com uma criança que só vem na igreja domingo à noite. Uma vez na semana no culto não presta para nada para essas crianças. Não tem efeito nenhum para elas. Só é possível acontecer isso se isso for uma coisa repetitiva. Deus já deu para a gente a dica. Vocês vão fazer isso ao deitar, ao se levantar, ao andar, ao amanhecer, ao entardecer. O tempo, abrir a porta aparece, abrir a geladeira. Por que Deus fala isso? Para poder criar esses caminhos neurais e eles se fortalecerem. Uma criança que vem uma vez por semana, irmão, ela está vindo aqui, mas ela está perdida, não há o que fazer por elas. Às vezes as irmãs falam, nós vamos preparar a melhor aula do domingo, porque no domingo tem 50 crianças na sala. Porque na quarta tem 10, na terça de oração tem 8, na sexta tem 12. Olha como nós estamos sendo enganados. A melhor aula tem que ser para de 10, para de 12. Porque são essas crianças que serão os pastores de amanhã. São essas crianças que vão herdar o reino de Deus. São essas crianças. São essas crianças que vão realmente aprender o reino de Deus. Se o diabo te enganar nisso, e tem gente que tem dificuldade de entender essas coisas de Deus, e a gente precisa entender isso. A gente trabalha para todo mundo ir para o céu. Mas eu como pastor, me frustro nisso o tempo todo. As pessoas que realmente levam Deus a sério, e pior comigo, eu tenho uma dificuldade com isso, porque eu queria não conhecer o coração das pessoas. Queria ter um outro dom, não ter isso. Vocês não sabem, e isso me deixa muito irritado, porque sempre que acontece, muito raramente eu encontro um coração que ama a Deus.
Por quê? Porque as pessoas estão comprometidas a amar o mundo. Embora elas estão na igreja, embora elas cantam, e embora dizem que são crentes, mas a vida prática delas evidencia. E talvez não precise nem ler o coração. Se você viver perto dela 2 dias, você vai saber, essa pessoa realmente nunca nasceu de novo. A gente tem essa condição de ajudar as nossas crianças. Então, a gente tem que treinar essas crianças que vêm a semana toda, porque são elas. Uma vez eu reclamei com Deus, Senhor, eu não quero mais isso. Porque a gente luta, você prega, você ensina, você ora, você quer ver as pessoas crescerem, e quando você olha para a maioria, você não vê o fruto. Você não vê o fruto. E reclamando com Deus sobre isso, e Deus me deu uma boa paulada sobre isso. Disse, olha, você só está aqui por causa daqueles que vão herdar a vida eterna. O seu trabalho, o seu chamado, os seus dons, só foi te dado por causa de um grupo que vai ser salvo. Os outros estão aqui passando o tempo, mas o seu compromisso é só com eles. Aí Deus me disse, eles vão te ouvir, eles vão crer e eles vão obedecer. Isso acalmou meu coração. Às vezes eu estou pregando no culto de quarta-feira que eu montei, que eu pesquisei, que eu fiz uma análise, que eu invadi bibliotecas do mundo inteiro, que eu li original, que eu traduzi. Nossa, como eu gostaria de estar todo mundo para ouvir. Aí é nesse dia que eu chego aqui, tem 20 pessoas para me ouvir, tem 30 pessoas para me ouvir. Aí quando o meu coração começa a ficar triste, o Espírito Santo me lembra, você só está aqui por causa daqueles que vão herdar a vida eterna. Então a gente tem que trabalhar nisso. Então Jesus passou 3 anos, e não foi com a multidão que ele se preocupou, foi com os 12. Então a gente que está trabalhando é pegar esse pessoal e ajudá-los. São essas crianças que os pais estão lutando em casa para fazer o devocional com elas. São essas crianças que os pais estão trazendo na igreja, às vezes tem que fazer empréstimo, porque para vir na igreja na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Então quando é um musical, então todo dia tem ensaio. Irmãos, eu sei. E tem pais, a pais aqui, pastor, eu fiz um empréstimo para poder pagar a passagem ou o Uber das crianças, porque o ensaio acaba 00:30. E eu não tenho carro. Olha que depois eu ajudei o irmão, eu achei muito lindo, porque ele fez, eu fiz por quê? Porque eu quero que meus filhos estejam inseridos em tudo. Eu achei isso muito lindo. Por quê? Porque é exatamente isso. Não é assim que o mundo faz? Leva o filho para o judô, leva para a natação, leva para o inglês, leva para o francês, leva para o mandarim. Até para falar dos demônios, os pais pagam. Mas para a igreja, as pessoas têm dificuldade em investir. A gente precisa então entender que nesse momento de até 6, 5 anos, tudo na criança está sendo forjado, a mente, o comportamento, o sistema dela de experiência, de emoções, e nós precisamos usar as escrituras. O texto diz que podem, olha só, podem, o termo grego está dunamis, que é a palavra para poder, a sofia, o saber aqui, a sabedoria. O texto está dizendo que as escrituras podem, ela tem o poder de dar sabedoria. Eu estava falando aqui, eu esqueci não acabei. Pega uma criança de 10 anos, de 8 anos, que ela foi criada no lar piedoso, de oração, de devocional. Uma criança que está constantemente na igreja. E pega uma criança que nunca frequentou igreja. Vocês que são de escola já perceberam isso? Parece que são seres de planetas diferentes. Não tem nada a ver uma com a outra. Mas não tem nada a ver. É um negócio tão angustiante quando você vê isso. Porque aquela pessoa que nunca teve contato com o evangelho, ela não tem nada para oferecer. Mas aqui foi criada na estrutura de amar a Deus, de obedecer às escrituras, de aprender, da vivência do evangelho, como ela cresceu emocionalmente, como ela cresceu intelectualmente, como ela é mais sábia do que os outros, como ela tem a minha capacidade. E historicamente, escute-me, depois faça a pesquisa na internet. Vai lá no Gemini, pega uma versão do Ultra para pregar, ou uma IA que faz pesquisa em bibliotecas médicas que tem acesso, vale a pena pagar para fazer a pesquisa. Quais são os maiores níveis de QI que se conhece no mundo das universidades? Primeiro, qual o perfil de família deles e qual a fé deles? Para vocês verem de quem é isso. Para ver se a Bíblia não é o livro mais extraordinário do mundo. Então vejam, a proporção que a gente vai ensinando às crianças, isso vai produzindo nelas emoções mais extraordinárias. Agora vamos entrar em outros assuntos, já que os irmãos me passaram vários assuntos. A segunda parte é como a gente lida com essa batalha espiritual e a realidade do conflito. Primeiro, a gente precisa entender
que o maior nível de batalha da igreja está no trabalho infantil. Os ataques mais profundos de Satanás estão na infância. Por quê? Porque se o diabo tornar a infância disfuncional, escute-me, se o diabo desconstruir ou tornar uma criança disfuncional, tudo que Deus planejou para essa criança não terá valor algum. O diabo sabe, se na infância ele conseguir desconstruir essas crianças, não haverá o que fazer por elas depois. Qual é hoje o trabalho do Espírito Santo? É proteger aqueles que foram chamados por Deus desde a infância, para que Satanás não desconstrua eles. Então ele levanta um professor piedoso, uma tia cheia do Espírito Santo, para que aquela criança seja guardada naquela proteção. Porque se o diabo desconstruir e desfuncionalizar a criança, ela não presta mais para o reino de Deus. Ela não presta para ser marido, para ser esposa. Ela não presta para ser filho, para ser pai, para ser empresário, para ser amigo. Okay, irmão? E no reino de Deus, você nunca verá um pastor disfuncional. Você não terá no reino de Deus um pastor disfuncional. O pastor tem que ser o cara que tem as emoções saradas. Ele precisa ser equilibrado. Senão o seu ministério inexiste. O chamado de cada um de vocês depende. Então vocês estão trabalhando por uma idade em que vocês são responsáveis. Às vezes os pais vão falhar nisso. Mas vocês serão a única âncora que Deus terá para ajudar essas crianças. Então vejam, o inimigo está atacando a identidade delas e o destino delas. Veja os ataques aos primogênitos no Egito, o decreto de Herodes para matar as crianças na intenção de destruir Jesus. A tentativa de silenciar João Batista mostra que a infância é um campo de batalha estratégica. Vejam, aqui a gente tem que lidar com a questão do discernimento espiritual. E discernimento, irmãos, não é suspeita. É uma percepção dada pelo Espírito Santo. E a gente precisa ter a capacidade, e aí implica na sua oração em comunhão com Deus, para diferenciar aquilo que é espiritual e aquilo que é natural. Porque a gente nunca pode atribuir algo sobrenatural àquilo que é natural. Tem muitas crianças que têm seus problemas psiquiátricos, mas os seus problemas psiquiátricos não impedem elas de desenvolver a sua cognição espiritual. O fruto do Espírito nasce tanto no crente que tem déficit emocional ou comportamental, quanto que não tenha. O fruto do Espírito nasce tanto numa criança que tem TDAH, ou TOD, ou TEA, ou qualquer outra coisa, como também nasce do que não tem. O poder do Espírito Santo não depende do laudo para mudar aquelas crianças. Eu conheço muitos pastores que têm autismo, mas o fato deles ter autismo não impedem eles de crescer e de aprender, tanto é que estão no ministério. E isso não impedem eles de exercerem ministérios extraordinários. E a maioria deles, a igreja nunca soube que tiveram esse tipo de comportamento. Então, a gente precisa ter o cuidado para a gente descartar essas coisas. Então, vamos tentar diferenciar um pouquinho entre o que é o ataque espiritual, emocional e como isso interfere no desenvolvimento da criança. Primeiro, uma criança de 2 anos, por exemplo, fazendo birra. A gente precisa ter o cuidado, e aqui está uma questão muito importante. Eu disse ontem na reunião de membro que um dos maiores pecados da igreja é o pecado de maledicência. E esse é um pecado, irmãos, que principalmente nasce das mulheres. Paulo disse que as mulheres não devem ser faladoras, ou abelhudas, ou intrometedoras em negócios alheios. É o mesmo significado da palavra grega. E normalmente as irmãs que trabalham precisam ter o cuidado com a língua. Primeiro, que esse já é um pecado propício para mulheres. E muito raramente as mulheres têm condições de vencer esses pecados. Então, muitos problemas do ministério infantil estão associados ao pecado de maledicência. Porque a professora identifica um problema na criança. E ao invés dela orar, ao invés dela se preparar e ajudar a criança, o que ela faz? Ela comenta com outra, com outra, com outra e com outra. Ao fazer isso, o que ela faz? Ela piora o caso
da criança. Já que ela exerce sobre a criança a autoridade espiritual, a brecha que ela está dando piora o caso da criança. Então, uma criança é birrenta, ela está fazendo birra. Aquela professora precisa ter a graça de Deus para lidar com aquela criança. E ao lidar com isso que a criança tem, a gente precisa evitar, essa menina é endemoniada, essa criança é desobediente. Irmãos, há casos, não importa, e eu aqui não quero fazer diferença entre se tem ou não tem laudo, porque eu vou entrar nisso. O que a gente nunca deve fazer, se eu fosse fazer isso, já imaginou se eu fosse colocar slogan nos irmãos? Colocar uma pecha nos irmãos? Já imaginou? Eu sei que as pessoas que têm dificuldade, eu sei que pessoas que têm problema com avareza, eu sei problemas com idolatria, 1 bilhão de pecados. E eu lido com elas de forma normal, porque eu não estou aqui para julgá-las, eu prego. Quando eu prego, se a Bíblia não confrontar, irmão, não vai ser a minha palavra que vai confrontá-la. Mas eu não crio um clichê, uma pecha para aquela pessoa, aquele avarento, aquele maldizente. Hoje, um dos grandes problemas da igreja é quando as pessoas começam a colocar pechas, paradigmas, disfuncionalidade nos filhos dos outros. Tem algumas crianças que são mais terríveis do que as outras, mas todas elas são terríveis em alguma área, em algum momento. Então, quando você vê uma criança com problema, você tem que orar por ela. Você precisa, Senhor, eu preciso ajudar aquela criança. Irmãos, não existe uma forma de ajudar uma criança que tem as suas dificuldades disfuncional. Aí me vem lá, pastor, tem uma criança que toda aula bate uma na outra. Toda aula faz aquilo, toda aula faz aquilo. Vê, pastor, ela imita a mãe nesse comportamento. Eu fico com dá vontade de pegar um chinelo 75. Eu disse assim, gente, é lógico que toda criança problemática que tem um pai. Isso é óbvio, não precisa ninguém dizer isso não. Isso é espelho. Mas o que vai mudar essa criança? É o amor. Se você amar essa criança. E quando a gente coloca uma pecha, é porque não amamos. A rejeição àquela criança, aquele comportamento, faz com que você estigmatize aquela pessoa, aquela criança, e você jamais será um canal de alívio ou de cura para aquela criança. Então o amor vai ajudar você a convencer aquela criança. E veja, as crianças têm essa questão porque até 7 anos de idade as crianças não fazem distinção entre aquilo que é mágico, real, imaginário. Elas fundem esse comportamento. Então a gente precisa amar as crianças porque o amor atrai. Há coisas que só o amor suporta. Há coisas que só o amor fala. Há coisas, irmãos, que só o amor faz. Porque se você não amar essas crianças, você não vai poder ajudá-las. E veja, todas as crianças têm os seus embates, irmãos. Todas as crianças têm os seus embates. A maioria delas estão em família disfuncional, muitas delas têm problemas de ansiedade, muitas delas têm problemas de medo, muitas delas são mal compreendidas, muitas delas estão inseguras, muitas delas são abandonadas, muitas delas já foram abusadas, e para a gente não interessa saber isso. Escute-me, não, pastor, eu quero fazer uma entrevista para saber na igreja quais são as crianças abusadas. Não me interessa saber quem foi abusada, quem foi. Isso não presta para absolutamente nada. Às vezes eu converso com alguém, preciso ajudar, e aí vamos lá, que eu estou lá no 10º encontro com ela. E conversando com ela, aí no 10º encontro com ela, eu sugiro, a irmã quando foi abusada, isso aconteceu, ela, como é que você sabe, pastor? Eu sabia desde o início. Mas por que o senhor me falou? Porque não é importante para você isso. Você ser ou não ser abusada não muda nada de quem você é. Ué. Eu saber que quem foi não muda absolutamente nada. Sabe por que não muda, irmãos? Porque isso não está no âmbito. Deixa eu te explicar. Não é o fato de alguém sofrer um problema traumático que isso vai definir quem ela é. Então, saber que as pessoas têm dificuldades ou problemas, investigar isso, não nos ajuda. Sabe por que não ajuda? Porque vai criar em nós, querendo ou não querendo, um pré-julgamento. É por isso que faz isso. Então é melhor a gente não saber das coisas e fazer aquilo que cura. Porque independente se a criança teve ou não teve, se você amá-la, o amor vai curar todas as coisas. Diz a Bíblia que o amor cobre uma multidão de pecado. Ah, pastor, aquela criança, a mãe está agindo assim, mas a professora vai agir diferente. Então, nós como cristãos precisamos usar as escrituras e amar as pessoas do jeito que ensina a Bíblia, porque esse amor vai
curar as nossas crianças. E aí a gente precisa ter o cuidado da gente não ficar focado em tentar descobrir o que tem uma criança e não ser capaz de olhar e ver como eu posso ajudá-lo. Você não precisa de um biotipo, você não precisa de um boletim médico, você não precisa de um numerário descritivo do comportamento emocional dela, você não precisa ser psiquiatra ou psicólogo, porque Deus não chamou ninguém dessas pessoas para curar as pessoas. Se você amar a Deus e se você for cheia do Espírito Santo, você não precisa de diagnóstico. Deus usará você para curar os doentes. Porque ficar investigando causa, já imaginou se ajudasse? Acompanho irmãos aqui que fazem acompanhamento há anos e nunca mudou absolutamente nada. Nós lidamos com a fé. A fé vai ajudar a gente a confiar em Deus, que o Espírito Santo vai ajudar essas crianças. Nós vamos ensinar, nós vamos amá-las, nós vamos inserir essas crianças naquilo que a gente pode ajudar, a gente vai ajudar. Agora vejam, quando envolve, por exemplo, um pecado geracional em ambientes espiritualmente adoecidos. Diz a Bíblia que Deus visita a maldade do pai no filho até a 3ª e 4ª geração. Aí a gente fica pensando, como é que eu vou lidar com isso? A questão não é que a culpa é transferida, mas a consequência e as tendências pecaminosas são. Crianças que vieram de ambientes caóticos, ocultismo, problemas de pecado, problemas de impureza. Muitos dos problemas dos nossos filhos têm a ver com os nossos pecados de impureza do passado. E isso é um problema que abriu brecha para um monte de coisa. Então, como a gente lida com estas questões? Então, não é o simples fato de eu identificar que aquilo é um problema geracional, é que eu vou dizer para aquela pessoa, seu problema é um pecado geracional, que o seu pai errou e que você tem que... As pessoas estão trazendo, sabe, irmão, um cristianismo de culpa. Isso vale para o pai, seu pecado vai destruir seus filhos, como aviso. Mas os filhos que são vítimas disso podem quebrar isso. E como quebram isso? Vivendo um evangelho verdadeiro, amando a Deus como o professor ama. Como a professora ama. Você pode, com o seu testemunho, com o poder do Espírito Santo, produzir naquela criança todos os frutos necessários de arrependimento para que aquele vínculo seja quebrado. A gente precisa entender que a solução para todos os problemas, e hoje temos muitos, e quanto mais a gente ficar preocupado com isso, mais a gente vai se perder, porque esses problemas vão se avolumar cada vez mais, e cada hora vai ter um novo laudo, e os laudos cada um do seu jeito, um psiquiatra dá um laudo, e eu não quero discutir que isso não é a minha área, eu nem vou entrar nisso. Então, isso não é nossa preocupação, saber que uma criança é laudada ou não é laudada, se ela tem ou não tem certa deficiência, isso não é a nossa função. Eu nem gosto de saber disso, porque isso não impede as crianças de aprender, de crescer, de viver e de ser normal como qualquer outra criança. Essa criança terá um pouco mais de dificuldade e luta em algumas questões, é lógico que terá, mas isso não pode fazer nem que os pais tratem essa criança como se ela tivesse uma capacidade menor do que as outras e não dê a elas a capacidade de crescer, como também atrapalha a gente como cristão quando vai ensinar a achar que o fato dela ter um laudo aquilo impede ela de entender o evangelho como qualquer criança entende. Ela tem os seus problemas, tem, mas a gente não está aqui preocupado em que, não, pastor, hoje na minha sala teve 4 autismo. A igreja não lida com o autismo. A igreja lida com o João, que é autista, e ela discipula o João como... Estou dizendo João, é fictício aqui, né, irmãos? Estou dizendo o João para ficar mais pessoal. Por exemplo, o João é autista. A igreja não lida com o autismo de João. A igreja discipula o João como discipula qualquer outra criança. A igreja ensina aquela criança como ensina qualquer outra criança. Se ela tem ou não tem laudo, não é uma questão que vai diferenciar o nosso ensino. A gente vai ensinar as escrituras para ela do mesmo jeito. Talvez teremos que sermos mais flexíveis, é lógico, mas a gente não pode olhar para aquilo. Eu tive na sala hoje 4 autismo. Eu fico para morrer. Você teve lá 4 crianças com mais 6,
Então eu tive 10 crianças na sala. Cada hora que a gente vai compartimentalizando as crianças pelo comportamento, nós estamos criando um problema ainda maior. Eu como pastor, eu lido, e você como professor, tem que lidar com todo mundo, porque todo mundo vai prestar conta a Deus. O autista ou não autista, tem toque que não tem. Todo mundo vai prestar conta a Deus. Qualquer um vai ser salvo ou perdido se não cumprir os princípios das Escrituras. Então isso não envolve laudo ou não ter. Diz a Bíblia que até os loucos podem acertar o caminho da salvação. Então o nosso alvo é ensinar as Escrituras para quê? Para que as pessoas sejam salvas. Paulo diz, para fazer sábios para a salvação. Porque o que interessa é a salvação e não outra coisa. Deixa eu entender uma coisa com os irmãos aqui. A gente vive essa era de patologização. As mães chegam às vezes na igreja com pastas cheias de laudos. Às vezes uma só criança tem 4, 5 laudos e parece que esses laudos são sentenças. E aí, normalmente, quando a professora pega o laudo ou quando a mãe pega um laudo, parece que baixam as expectativas e isso é um problema. Agora, o que a igreja deve fazer sobre isso? Nós devemos opinar sobre isso? Primeiro, não. Clinicamente, não. Nós não somos médicos e nós respeitamos a medicina como uma graça comum. Mas nós podemos fazer isso espiritualmente. O laudo diz como o cérebro funciona, mas a Bíblia diz quem a criança é. O laudo é só uma fotografia, mas as Escrituras vai ajudar a determinar o destino da criança. O Espírito Santo não tem barreiras cognitivas. Então o nosso papel não é entreter uma criança só porque ela tem um laudo. O nosso papel é discipular na linguagem que a criança entende por meio do Evangelho. A criança, por exemplo, autista, ela é a imagem de Deus como qualquer outra criança que não tem o autismo. E a sua neurologia atípica não é um defeito, é uma variação. E que a gente tem que aprender a lidar e ajudar essas crianças e amá-la do mesmo jeito como qualquer uma criança. Embora o autista não verbal, ela pode ser salva pela manifestação de amor dos professores. Veja, a capacidade que nós temos de sermos salvos não depende da nossa capacidade intelectual, não depende da nossa capacidade emocional. Nós seremos salvos porque nós seremos atraídos pelo Evangelho. E o vínculo de atração do Evangelho são os professores infantis, são os pais, são aqueles que estão evangelizando as crianças. Então, independente de laudo que uma criança tem, é o nosso trabalho de evangelizar, ajudar, discipular essa criança a entender o Evangelho. Eu criei aqui um credo do professor. Eu respeito o laudo médico, mas eu me submeto à palavra de Deus. O laudo diz as lutas que esta criança terá, mas a Bíblia diz as vitórias que Cristo já conquistou para ela. Eu não trato o autista, eu discipulo o João, que é amado por Deus. Eu quero encerrar minha palavra aqui, que eu já passei do tempo, falando uma coisa sobre ataques específicos. Muitas crianças vivem hoje o problema de possessão ou são dominadas por uma ação de demônios, ou elas estão possuídas ou opressivas. E ultimamente tem aumentado muito o caso de opressão infantil. Muitas crianças oprimidas e possuídas por espíritos malignos. A primeira causa é o problema da disfunção do lar. A segunda causa é o problema das telas, dos jogos. Eu já estou mostrando para os irmãos aqui há vários tempos sobre os problemas que as telas estão causando, principalmente nas crianças. E a última são os jogos, porque muitos desses jogos estão associados a entidades ocultistas e são feitos exatamente para prender as crianças nesse mundo ocultista. Então hoje nós temos muitas crianças que estão oprimidas e desenvolvendo comportamentos suicídios por causa do acesso a tanto material. Outro problema é o fato das crianças serem sensualizadas muito cedo. Hoje, criança com 4, 5 anos já estão tendo contato com a pornografia. Tanto é que grande parte dos acessos hoje às plataformas de pornografia é feito entre crianças de 5 a 10 anos. O nível de acesso delas são absurdas. Então, é lógico que essas crianças abrem
portas em que elas vão ficar oprimidas ou dominadas por Satanás. Então, a gente que está trabalhando com criança, a gente precisa ter a capacidade de discernir o que é de Deus e o que é de Satanás. Uma das coisas que a gente precisa ter o cuidado, primeiro, é nunca ficar demonizando a aula. Foi o diabo que fez você bater no coleguinha. Não, foi a criança, por causa do coração mau dela, que bateu na outra criança. A gente não deve nunca atribuir um ato da criança a Satanás ou a um demônio. Por quê? Porque todos os atos que a gente faz, é nós que fazemos. E nós seremos responsabilizados por ele. Então, na sala, a professora nunca deve dizer que foi o diabo que motivou alguém a fazer qualquer coisa, irmãos. As pessoas precisam ser responsabilizadas por tudo que elas fazem. Foi o seu coração que foi mal, foi você que quebrou a lei de Deus para isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente nota que uma criança começa a ter um comportamento que é diferente do que a gente vê, o que a gente faz como professor? A gente vai orar em silêncio e vai jejuar por aquela criança. A gente vai orar em silêncio e a gente vai jejuar em silêncio. Se você quiser compartilhar com a sua líder, ok, eu vou estar orando e jejuando porque eu tenho sentido que o comportamento daquela pessoa tem sido difícil. Por exemplo, às vezes a mãe leva a criança na sala e fala assim, olha, eu tenho sentido a minha filha sentindo perturbada, tem sonhos tão pesados à noite. Aí você ora com aquela criança e ora, você e a criança, pedindo a Deus proteção por ela e orando para que Deus liberte aquela criança, para que Deus a cubra com o sangue de Jesus. E quando a mãe chegar e você vê que a criança participou da aula, se comportou bem, dá feedback, olha, eu orei com a sua filha hoje, ou com o seu filho, e eu vi que ele ficou bem melhor, bem mais calmo na aula, sem entrar em detalhe. Precisa ter o cuidado da gente não ficar atacando as mães e culpando as mães por comportamento dos filhos, embora em algum momento nós teremos que resolver isso, mas a gente não precisa apressar para fazer essas coisas, porque senão a gente vai mandar embora pessoas que a gente poderia ter mais um pouco de paciência e tentar ajudar, porque irmãos, desculpa aqui, dificilmente a gente vai conseguir convencer os pais. Eu, como pastor, eu raramente consigo convencer um pai. Os pais não aceitam, eles não ouvem a ninguém. Pastor, vou fazer uma reunião. Não adianta, os pais não ouvem, irmãos. Então, você é a única esperança dessa criança. Então você vai orar, você vai jejuar, e o Espírito Santo vai te dar a graça de você ajudar essas crianças. Aqui na igreja nós tivemos vários casos de pessoas que por um tempo começaram a ficar possessas. E como a possessão demorou muito tempo, vai e volta, 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 vai e volta. Até que um dia eu resolvi assumir a paternidade espiritual daquela pessoa. Aí eu orei e disse assim aos demônios, a partir de hoje, eu assumo a paternidade dessa pessoa. Então ela estará debaixo dos meus cuidados paternais e espirituais. Porque os pais não tinham condições de assumir isso. Aí eu orei e disse, você nunca mais vai voltar nela. Pronto. Nunca mais ela voltou, ou ele voltou a ficar endemoniado. Os pais não tinham condições de assumir. E a filha estava, ou o filho envolvido naquele processo, por causa de problema dos pais. E não adianta sentar com o pai, falar com o pai, tem que mudar nisso, tem que resolver isso, tem que parar com essa briga, com esse palavrão, tem que parar com essa pornografia. Não vão parar. Então você será a única linha de frente que essa criança vai ter, para orar por ela, para ajudar ela, para que o Senhor possa protegê-la de males, porque os pais não têm condições de proteger. Agora olha só, quando acontece um caso na sala de alguém ficar endemoniado, você precisa ter o cuidado, porque criança não é como adulto. Não tem que gritar, não tem que dar ênfase a isso na sala, no meio das crianças. Vai você lá quietinho, põe a mão na cabeça dela e sai em nome de Jesus. Não deixe ninguém ouvir. E vai sair mesmo. E não conta isso para ninguém, conta para a líder do seu ministério, a líder deve falar comigo ou com o pai, mas sua filha estava um pouco agitada hoje, tem alguma coisa que vocês precisam conversar com o pastor para resolver?
Mas não adianta, eu orei para o seu filho e ficou endemoniado. Nenhuma mãe suporta ouvir isso, irmãos. E começa a acompanhar aquela criança. Se aquilo repetir, pastor, está repetindo, eu vou chamar os pais, aí eu vou abrir para os pais sobre isso. O que está acontecendo, irmãos? Mas a gente não pode fazer alarde. Não. Hoje eu orei na sala e a criança tal ficou endemoniada. A gente não pode fazer isso. Porque a gente acaba criando outros problemas para a própria criança. Então, no caso de possessão, a gente precisa lidar com sabedoria. Porque orou, expulsou, está resolvido. E se você continuar orando e ajudando aquela criança, com certeza a libertação vai ser perene, que não vai voltar mais. Mas a gente não pode fazer um show. Outra coisa, de vez em quando vejo os irmãos chamando os irmãos para orar lá em cima. Tem que ter muito cuidado quando a gente vai orar com as crianças. Porque os adultos oram de um jeito. Então eles oram, fazem aquela bagunça. As crianças já têm dificuldade com isso. As orações com as crianças precisam ser orações mais silenciosas. Precisam ser orações mais amenas. Ao invés de orar, de ajudar, nós vamos assustar as crianças. Até o processo de libertação que a gente vai ajudar alguém na sala é um trabalho tranquilo. Eu estou pregando aqui, alguém cai endemoniado, eu oro, eu não toco mais nisso, irmãos. Eu não vendo isso para ninguém, eu não conto isso, porque é o evangelho operando as suas obras, e isso não é coisa a gente ficar vendendo e pondo na internet ou tirando foto. Quando acontecer na sala, a gente dá um jeito das crianças não ficar olhando aquilo, para aquilo não virar depois um problema entre as próprias crianças. Porque hoje as pessoas estão querendo mais fazer show de adulto e esquece que as crianças não têm as emoções que os adultos têm. Também ter cuidado para a gente não causar nos pais um alvoroço que a gente já resolveu. Se estava endemoniado, já foi embora. Se estava oprimido, já foi liberto. Às vezes eu vejo os professores olhando para a criança e vendo nela um comportamento, e todo o comportamento dela conta para os pais. A gente precisa ter o cuidado do que contar e quando contar. Porque as pessoas contam porque elas são malignas mesmo, porque elas são ruins mesmo, porque elas gostam de infernizar. Ainda mais se for uma irmã, que a irmã não se dá bem, seu filho fez aquilo. Gente, essa pessoa não tem que estar nem no ministério infantil. Você tem que amar a criança, você tem que amar o pai, você tem que amar a irmã. Porque a única coisa que pode mudar esses pais é o amor. A única coisa que pode ajudar essas pessoas é o amor. Então, você precisa ser alguém cheio do Espírito Santo para poder operar os sinais de Deus quando precisar. Você precisa orar pelos dons espirituais. Você precisa buscar o dom de discernimento de espírito para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Você precisa ter o dom de revelação para que Deus te revele as necessidades das crianças. Outro dia eu vi uma criança de 12 anos que suicidou. Ela frequentou uma igreja. Ela foi na EBD, assistiu a EBD na salinha. Ela foi à noite. À noite ela foi para o culto infantil. E na segunda ela suicidou. O que faltou nessa igreja, irmãos? Se tivesse alguém nessa igreja que lida com criança e que fosse cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo dizia, esse menino está com espírito de suicídio. Passou com a professora de manhã, com a professora à noite, e ninguém percebeu nada. Então nós precisamos orar para que Deus nos revele aquilo que está além das aparências. Senão a gente não vai conseguir ajudar ninguém no nosso trabalho de ministério com as crianças. Então eu quero encerrar aqui dizendo para os irmãos, nosso trabalho é com a vida espiritual das pessoas. O que é médico, os médicos vão resolver. O que é psiquiatria, a psiquiatria vai resolver. Nós vamos resolver aqueles problemas que são espirituais. Embora todos os outros problemas originam-se dos problemas espirituais, nós temos a solução que pode, ao longo do tempo, acabar com todos os outros. Mas nós vamos resolver o problema do perdão dos pecados. Nós vamos resolver para construir um caráter na criança, emoções saudáveis nessa criança. Nós vamos amá-las e vamos levá-las a conhecer a Deus, porque o relacionamento delas com Jesus vai mudar quem elas são. Você não vai mudar a criança exortando o pai e a mãe. Você não vai mudar a criança achando que a criança é problema. Você não é útil no reino de Deus se você estigmatizar uma criança. Tem laudo. É isso. Não. É uma alma da qual você é guardião. E não importa se ele é autista, se não é. Nós vamos lutar para salvar o João, a Maria, o Pedro, o José, a Eva, a Ado, o Efraim, independente dos problemas que eles possam ter. E tem que parar. Pastor, hoje tinha 5 autistas na sala. Qual o problema? Eles não são crianças? Dá trabalho? Dá, irmãos. Exige mais esforço? Exige mesmo, é. Mas que amor é esse
que não é capaz de amar e de dar o esforço necessário para amar. O amor vai curar essas crianças. Nós já temos várias crianças curadas de vários graus de autismo aqui na igreja. E vão ter muitas outras. Mas o amor vai curar. O poder do Espírito Santo em alguém cujo coração está amando essas crianças e dizendo: Senhor, eu quero a paternidade delas, eu quero amá-las, eu quero ajudá-las, eu quero servi-las. Eu conheci uma professora, Irmã Rosa. Você que conheceu a Irmã Rosa do Polivalente? Os mais velhos aqui conheceu a Irmã Rosa? Ela era professora de português no Polivalente. Os mais velhos aqui já conhecem. Quem conheceu ela? Era uma irmã aqui de Bela Aurora. Essa irmã pregava muito, mas ela era muito cheia do Espírito Santo. Ela era de Deus, daquelas antigas mesmo. Essa irmã levou muitos alunos do Polivalente a Jesus. Mas muitos alunos. Muitos alunos. Essa irmã ajudou um dos filhos de pastores daqui da região. Tiveram um problema, o pai largou a mãe, e um problemão sério que não vale nem a pena dizer aqui, porque tão ruim que era a estrutura. Esse menino passou a odiar tudo quanto era crente, por causa do mau testemunho dos pais, que eram demônios puros. Mas essa irmã expressou um amor tão grande por esse menino, de ajudar, de orar, de gastar recreio com ele, de estar ajudando. Essa irmã ajudou esse menino a perdoar o pai e a perdoar a mãe, e hoje esse menino é um dos pastores na Grande Vitória. Uma professora da escola de português impactou a vida de um menino que a igreja não conseguiu impactar. Então eu e você fomos chamados para impactar as nossas crianças. Nós somos pastores da alma delas, do coração delas. O que elas vão amar, o que elas vão querer, vai depender do nosso amor por elas. Se for só uma aula, se for só um evento, se for mais um dia de plantão, mais um dia lá em cima. Sabe o que me mata, irmãos? É quando alguém fala assim: pastor, as professoras lá em cima queriam tanto participar aqui embaixo. Eu ouço assim, eu disse: eu não entendi. O ministério delas é infinitamente maior do que está aqui no culto. Elas têm que estar no culto, tem que estar, mas não pode haver essa preferência, não. Tem que haver o controle, porque estar lá é desempenhar o papel mais importante do mundo, que é cuidar da alma daquelas crianças. Por isso o seu foco lá é orar com elas, é cantar com elas, é pregar o evangelho a elas, porque a maioria dos pais crentes não fazem isso com os seus filhos. Amém? Quero orar com você. Curva a sua fronte. Senhor, nós te louvamos nesta noite, nesse dia, Senhor, por tudo quanto nós aprendemos aqui. Por cada aula aprendida, por cada ensinamento dado, por cada princípio aplicado. Esse treinamento exaustivo de horas e horas aprendendo verdades que podem ajudar-nos a desempenhar um papel gracioso. Nós temos desafio tremendo para ajudar uma geração, Senhor, que vive uma crise nunca vista. E nós precisamos de heróis, nós precisamos de homens e mulheres com coragem e ousadia para amar as nossas crianças e, no poder do Espírito Santo, ajudá-las a conhecer a Jesus Cristo. O Senhor nos deu o poder de Deus que pode curar não só a nossa alma, mas também as nossas feridas. Nós temos as Escrituras, a nossa arma infalível. Nós temos a oração, nós temos o louvor, nós temos o devocional, nós temos o jejum. Nós temos armas poderosas para nos encher do poder do Espírito Santo e ajudar as nossas crianças. Ajuda-nos a ser missionários, a sermos atalaias, a sermos tutores dessas crianças, para que nós possamos pagar o preço e gemer pelas almas delas, para que elas possam conhecer a Jesus Cristo por meio do nosso amor, por meio do nosso discernimento, por meio dos dons extraordinários que o Senhor dará a cada professor, a cada professor, para instruir a cada uma dessas crianças no temor do Evangelho. Ajuda-nos, ó Deus, a salvar uma geração e prepara-nos para fazer aquilo
que deve ser feito. Que dessas crianças se levantem um novo Lutero. Que dessas crianças se levanta um novo John Knox. Que se levante um novo Paulo. Que se levante um novo João Batista. Que se levante um novo William Carey, o pai das missões modernas. Que se levanta, Senhor, um outro William Seymour, o pai da Rua Azusa do pentecostalismo moderno. Que se levantem homens e mulheres poderosas como a mãe de John Wesley, como Susana Wesley, como a Catarina Bora, esposa de Lutero, como tantas outras mulheres poderosas que o Senhor tem usado ao longo da história. Que se levantem pessoas para fazer a diferença, mas que nós sejamos usados para preparar o coração deles com o amor das Escrituras, com o poder do Espírito Santo, que nós possamos ajudar a igreja, Senhor, em seus momentos finais, e que nós sejamos instrumentos para salvar uma geração, que se nós não fizermos, ninguém mais fará. Ajuda-nos a ter a paternidade de salvar os nossos filhos, os filhos daqueles por quem a gente ensina, por quem a gente ora e clama, para que Satanás não tenha o poder de interferir na vida de nenhum deles. Que ao terminar o nosso ministério, nós possamos orar assim como Jesus orou. Pai, eu os amei até o fim e nenhum deles se perdeu. Que esta seja, Senhor, a recompensa de cada um de nós. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.